Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 6 de julho, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos. A iniciativa é sempre de Deus. Deus que nos criou, Deus que nos enviou a este mundo, Deus que nos chamou, nos resgatou e nos salvou. É sempre Ele que está à procura da ovelha perdida. É sempre Deus que está à procura dos homens e mulheres de fé, com o coração cheio de amor, desejo de servir. Deus chama. Agora a resposta depende de cada um de nós. Deus nos deu um grande presente, um grande dom, a liberdade de podermos amar a Deus ou recusá-lo, de servi-lo ou de nos tornarmos pessoas frias e indiferentes. É preciso dar esta resposta. Jesus continua chamando. Pode ser que você não tenha percebido, mas Ele já te chamou muitas vezes. Ele tem te chamado ao serviço da igreja, da comunidade de fé, à vida de família. Deus não se cansa, Deus não desiste. Deus não é como o ser humano. O ser humano chama uma, duas vezes e logo desiste quando não tem uma resposta. Deus chama, mantém o seu chamado e persevera até que seus filhos e filhas possam se sentirem tocados, perceber a grandeza do amor de Deus e seguirem em frente, e responder ao chamado de Deus. E Jesus, então, ao chamar os 12, deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e de enfermidade. Então os discípulos responderam sim. Os 12 apóstolos confirmaram a sua missão, recebida através do Cristo, e se colocaram no seguimento. E receberam de Deus o poder. Não é um poder mágico, não é um poder mirabolante, não é um poder de fazer coisas engraçadas, mas é um poder de ter a presença de Deus em suas vidas. Todos nós, a partir do momento que tomamos posse da presença de Deus na vida da gente, a gente ganha um poder imenso, um poder de seguir em frente, de enfrentar as tribulações, de não desistir, de não desanimar. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, por ser o primeiro Papa, o chefe dos apóstolos, Pedro é o primeiro. É a pedra fundamental que foi usada para construir a Igreja de Cristo. Também seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago e filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. É interessante observar que no nome dos 12 apóstolos estão o defeito de alguns deles. Mateus, que era cobrador de impostos, ou seja, conhecido por ser um pecador, e Judas, o traidor. O evangelista faz questão de dizer que Jesus não escolhia os santos e perfeitos, mas escolhia pessoas comuns, pecadoras, limitadas, assim como você e eu. Deus não faz acepção de pessoas. Nosso pecado não é impedimento para servir a Jesus, para seguir o Cristo. O único que pode nos impedir de seguir a Cristo é o nosso egoísmo, a nossa indiferença, a nossa rejeição ao projeto de Deus. E depois, o evangelista continua dizendo: Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja,
levar a água a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome. Os discípulos foram enviados àqueles que primeiro queriam ouvir a palavra de Deus, aos que tinham mais sede. E Jesus diz: Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Por que o reino de Deus está próximo? Porque o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está próximo do seu povo. E nós? Estamos próximos de Deus? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor volva para vós o vosso olhar e te dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.